Você já tentou aprender algo novo, mas na hora de colocar em prática esses conhecimentos você teve dificuldades? Se você já passou por isso, então fica aqui até o fim. Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Nunes, sou especialista em métodos de estudos e aprendizagem e semanalmente eu trago aqui no canal conteúdos relacionados a estudos e aprendizagem. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal, deixa aqui a sua curtida e ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo de qualidade para você. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Você, ao longo da sua carreira, já deve ter passado pela situação de ter que aprender algum conteúdo novo, alguma nova habilidade. E aí, para isso, você fez um curso, você assistiu vídeos, você buscou livros, mas aí vem aquela frustração de perceber que todo esse conteúdo adquirido não teve um resultado prático na sua carreira. Se você já passou por essa situação, saiba que aprender de verdade é muito mais do que simplesmente acumular um monte de novos conteúdos. Na verdade, você tem que saber colocar tudo isso em prática. E é por isso que nesse vídeo eu vou te ensinar um método usado pelas melhores empresas do mundo para poder você aplicar todo o conhecimento que você adquiriu na prática, que é a aprendizagem baseada em problemas, ou PBL. Então fica aqui comigo até o fim, porque além de eu te ensinar sobre esse método que é o PBL, eu vou te ensinar como que você implementa isso no teu processo de aprendizagem, mesmo que o teu tempo seja escasso. Bem, então o PBL, que é aprendizagem baseada em problemas, ele é um método que visa resolver problemas reais, ao invés de você ficar simplesmente na teoria. E aprende novas habilidades e adquire novos conhecimentos a partir de problemas reais. Com essa metodologia de aprendizagem, você é desafiado a todo momento a resolver problemas reais, propor soluções e aprender de forma aplicada. Esse tipo de aprendizagem é uma estratégia muito poderosa para adultos que têm um tempo escasso, pois quando você aprende a partir da resolução de problemas reais, o teu aprendizado ele se torna muito mais direto e eficiente, evitando que você aprenda coisas desnecessárias, que você não vai precisar para aquele momento. E essa metodologia ela é eficiente e ela te ajuda a aprender muito mais, porque, de acordo com as neurociências, o nosso cérebro ele aprende quando ele vê um motivo real para aquele aprendizado. Então, se você está resolvendo um problema real e a partir daquele problema você está buscando novos conhecimentos, então o teu cérebro entende que aquele conteúdo é relevante e aí a chance de você aprender aquilo e fixar é muito maior. Além disso, quando você aprende utilizando a metodologia PBL, ela te proporciona que você desenvolva habilidades que são fundamentais no mercado de trabalho, como, por exemplo, o pensamento crítico e a resolução de problemas. Além disso, o PBL ele estimula o aprendizado autônomo e a tomada de decisões. E também o PBL estimula a criatividade e a inovação. E claro, esse aprendizado ela te economiza muito tempo, porque imagina que tu quer aprender uma nova habilidade e aí você vai estudar um monte de conteúdos, vai ler um monte de livros. Ao invés disso, você vai direto ao ponto. Você pega o problema que você quer resolver. Então, por exemplo, você está estudando sobre marketing digital, então você tem que aprender a editar um vídeo, você tem que aprender a mexer numa inteligência artificial, por exemplo. Então você já vai pegar aquele problema e para resolver você vai buscar os conhecimentos e as habilidades necessárias. Então veja que é um aprendizado direto ao ponto, rápido, ideal para quem tem um tempo escasso, quem trabalha o dia todo e não tem muito tempo, né, para buscar esse conhecimento. Mas agora vamos detalhar um pouco mais. Vamos entender como que você aplica o PBL no mundo real, no teu aprendizado. Seja um aprendizado para uma transição de carreira, seja um aprendizado para você se capacitar profissionalmente, enfim. Qualquer que seja a tua situação, então vamos aprender isso agora na prática. E o primeiro passo é você definir problemas reais. Qual o problema que você quer resolver? Você quer aprender uma nova habilidade? Então, como eu falei, você quer aprender a editar um vídeo, você quer aprender a mexer no inteligência artificial, você quer aprender sobre oratória, ou talvez você tenha um problema específico dentro da sua empresa, como por exemplo, você quer melhorar a comunicação entre a sua equipe, ou talvez você quer fazer uma transição de carreira para, por exemplo, uma área de TI, e aí você quer aprender a montar um site. Então, quais são os primeiros passos para montar um site, por exemplo. E aí o segundo passo é você buscar os conhecimentos e as habilidades que você precisa desenvolver
para resolver aquele problema. Mas veja, você não vai pegar um livro, ler inteiro, você não vai fazer um curso completo para resolver aquele problema específico. Você vai direto ao ponto. Então você vai fazer uma curadoria de conteúdos, ou seja, você vai buscar na internet ou, enfim, em livros, em materiais, pequenos conteúdos que resolvem aquele teu problema específico, tá? Então o ideal é que você, para cada problema, se você tiver vários problemas, então, por exemplo, você vai fazer uma transição de carreira, você vai aprender uma nova profissão, então você tem que aprender muitas coisas. Então você pegue aquele mundo de coisas que você precisa aprender e fatie em pequenas demandas, tá? Então, nesse momento eu tenho que aprender isso daqui, nesse momento eu tenho que aprender isso daqui, e aí é importante você saber o momento certo, tá? Então, por exemplo, no meu caso, né, eu sou professor de química e eu tive que, e hoje eu estou no digital, então eu criei um canal no YouTube, comecei a postar conteúdos, então quais habilidades que eu tive que desenvolver, né? Então, edição de vídeos, como postar um vídeo no YouTube, enfim, como utilizar o Canva, ferramentas específicas, tá? Mas eu não aprendi isso de uma vez, eu fui aprendendo à medida que eu fui precisando. E aí sempre aprendendo e praticando, tá? Então essa curadoria de conteúdos e você saber exatamente o momento certo de utilizar aquele conhecimento, ele é fundamental, porque senão você vai acumular uma grande quantidade de conteúdos e não vai conseguir aplicar tudo na prática e aí vai acabar esquecendo. E aí uma recomendação que eu te dou é que você busque um mentor ou busque alguém que já passou por essa jornada, ou seja, que já teve que aprender esses novos conteúdos. E aí veja qual foi o direcionamento que essa pessoa teve, quais foram os conteúdos que ela aprendeu, durante quanto tempo ela ficou se capacitando, né? Porque quando você pega uma opinião externa de uma pessoa que já passou por aquilo, um mentor, então a sua trajetória se torna muito mais fácil, né? E aí nesse sentido as redes sociais elas te ajudam muito, né? O YouTube, o Instagram, enfim. Então busque ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda, porque você só faz ganhar com isso. Uma outra observação importante é que você precisa fazer um planejamento de estudos que seja adequado à sua realidade. Porque se você vai aprender uma nova habilidade e o teu tempo é escasso, então você precisa encontrar os horários para poder você estudar aquilo, para você aprender aquilo, tá? Então faça um planejamento de estudos real, sem fantasias, ou seja, que seja adequado realmente à sua realidade. E aí, para isso, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu curso sobre planejamento de estudos, que aí ele vai te ajudar a passar por essa jornada, né? Porque eu sei que é difícil a gente conciliar trabalho com estudos, principalmente quando a gente não está tão acostumado com esses estudos, tá? Então, nesse curso, eu te ensino um passo a passo para você passar por essa etapa de uma forma tranquila e sem dificuldades. O próximo passo é você utilizar recursos flexíveis, ou seja, utilize o que você tem. Então, se você tem livros, pegue os livros, mas também pegue vídeos, pegue cursos, tá? Então, faça um levantamento de quais materiais você tem para poder você estudar. E, claro, priorize as suas preferências de aprendizagem. Ou seja, se você é uma pessoa que tem dificuldade de ler um livro, por exemplo, então priorize cursos, né, ou vídeos, tá? Agora, faça isso sabendo que os livros sempre proporcionam um aprofundamento maior, né? Então, se é algo que você realmente precisa aprofundar, então é inevitável você buscar os livros. E aí o que você faz? Você vai pegando pequenos intervalos de tempo para estudar, né? Não vai passar 2 horas seguidas estudando. Estuda ali 20 minutos, 30, tá? E aí você, inclusive, antes de ir para o livro, você pode até assistir um vídeo, uma videoaula, um vídeo no YouTube, porque daí você já tem uma noção geral sobre aquele conteúdo que você vai ter que aprender, e aí depois você aprofunda com o livro, tá? Então você pode e deve mesclar livros com videoaulas, com vídeo no YouTube, redes sociais, etc. E aí o próximo passo, claro, é você pôr em prática. Então depois que você já adquiriu aqueles conteúdos suficientes para resolver aquele problema específico, então põe a mão na massa, tá? Resolva problema de um por um, e aí você, se você tiver vários problemas para resolver, você resolve um, e aí analisa, resolve outro, e assim por diante. Não vai querer resolver tudo de uma vez não, tá? Senão você vai se dar mal. E aí, para cada problema que você for resolver, é importante você fazer um feedback.
Ou seja, você vai fazer um feedback sobre, você vai fazer uma avaliação sobre o teu processo de aprendizagem. Então, por exemplo, você foi resolver um problema específico, então você adquiriu uma habilidade específica. Então daí você faz algumas reflexões. Por exemplo, o que eu aprendi com esse problema? Eu posso evoluir mais em cima disso? Quais foram as dificuldades de aprendizagem que eu tive? Talvez o tempo de estudos não foi suficiente, talvez eu tenha que aprofundar um pouco mais, talvez eu perdi muito tempo aprendendo uma coisa que era uma coisa simples, tá? Então o feedback ele é fundamental, porque é só com ele que você vai fazer o seu acompanhamento, a sua autoavaliação, e assim você vai progredindo. Além disso, avalie, né, o que deu certo, o que não deu, por que não deu certo, tá? Mude as suas formas de aprendizagem, faça testes, né? Então, eu aprendi mais pelo livro, eu aprendi mais pela videoaula, eu aprendi mais em tal horário específico, tá? Então isso é fundamental para você. E por último, compartilhe o seu conhecimento, compartilhe aquilo que você aprendeu, tá? Faça uma troca de experiências, conte como que foi esse seu processo de aprendizagem, peça opiniões externas, porque essa troca de informações ela é muito valiosa e de repente quando você faz isso, você tem novas ideias, você tem novos pontos de vista. Então isso é muito saudável e isso vai te ajudar muito a resolver outros problemas que você vai ter. Então agora é com você, né? Agora é colocar em prática tudo isso e resolver seus problemas. Então deixa aqui nos comentários qual é o primeiro problema que você vai resolver e para isso você vai utilizar o PBL. Ou seja, a partir de um problema seu, você vai buscar conhecimentos e vai evoluir na sua carreira. Então deixa aqui nos comentários. Além disso, não esquece de deixar a curtida, tá? Esse vídeo aqui, quanto mais você interagir, quanto mais você comentar e curtir, mais conteúdos como esse vão ser sugeridos para você. E aí você vai sempre estar nesse círculo virtuoso de aprendizagem. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Como eu falei, vou deixar aqui no link, na descrição, o meu curso sobre planejamento de estudos e vou deixar também o meu curso sobre hábito de leitura, porque talvez você tenha alguma dificuldade com leitura, talvez você não tenha tanta intimidade com os livros para poder você fazer esse seu aprendizado, né? Para você pegar livros. Então eu vou deixar também o curso sobre hábito de leitura e eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito a você ser um leitor muito mais eficiente, um leitor de alta performance, tá? Então fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.